10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora é o gráfico de setores em porcentagem, certo? Então, para representar os valores percentuais em um gráfico de setores, basta substituir o 360 graus por 100% na regra de 3, certo? Então, o gráfico de setores pode ser representado em graus, no caso ele vai corresponder a 360 graus, e em porcentagem, no caso ele vai corresponder a 100%. Então, naquela mesma fórmula lá, ó, é só trocar o 360 graus por 100%. Então, 100% corresponde à frequência total e x é a porcentagem referente a cada frequência da classe. Da mesma forma, vamos fazer aqui o meio pelos extremos, certo? E o resultado dessa regra de 3 vai ser essa fórmula aqui, ó, x igual a 100% vezes f, que é a frequência da classe, dividido por ft, que é a frequência total. Ou, isolando aqui os 100%, ó, o valor de x é igual à frequência da classe dividido pela frequência total. E o resultado multiplica por 100%. No caso do nosso exemplo, teremos as seguintes divisões. Ó. Na região 1, 27 municípios. Então, vamos pegar essa formulazinha aí. Ó. X é igual a 100% vezes 27 dividido por 167. Então, 27 vezes 100 dá 2.700. Dividido por 167, 16,17%. Então, é uma pequena parte aqui, é uma porcentagem do círculo, 16,17% do círculo, certo? Da circunferência. Na região 2, 15 municípios, pegando a mesma fórmula, 100% vezes 15, que é a frequência da classe, dividido por 167, que é a frequência total, para todas as regiões dessa questão. Então, 1.500 dividido por 167 é igual a 8,98. Região 3, 25 municípios, ó. 100 vezes 25 dividido por 167, 2.500 dividido por 167, resulta em 14,97%. Região 4, 25 municípios, então 100 vezes 25 dividido por 167, então vai dar 14,97%. Região 5, com 21 municípios, região 6 com 36 municípios, região 7 com 5 municípios e a região 8 com 13 municípios. 100 vezes 13 dividido por 167 é igual a 1.300 dividido por 167. Resulta em 7,78% do ciclo. E o gráfico, certo? O gráfico dos setores é esse. Ó. Região 1 é azul, ó, 16,17%. Região 2 é laranja, 8,98% e assim por diante. Lembrando que o total dessas porcentagens é 100%. Agora um exercício resolvido. A tabela ao lado corresponde à distribuição de frequências dos refrigerantes vendidos por uma loja nos 5 primeiros dias do mês de janeiro. Então, o refrigerante vendido nos 5 primeiros dias do mês de janeiro. Letra A. Copie essa tabela em seu caderno e complete-a com a coluna das frequências relativas, ou seja, vai vir a frequência das classes, então nós iremos encontrar apenas a frequência relativa. Letra B. Construa os gráficos de linha, de barras verticais e de setores dessa distribuição. No gráfico de setores, indique a medida em grau de cada arco. Vamos lá aqui, ó, solução. A tabelinha, ó, como já deve vir, ó, as classes, os 5 primeiros dias do mês e as frequências relativas em cada dia, certo? Ó, primeiro dia, 14 refrigerantes. Segundo dia, 13 refrigerantes. Terceiro dia, 20. Quarto dia, 17. E o quinto dia, 16 refrigerantes. Totalizando uma frequência total de 80 refrigerantes nesses 5 primeiros dias. Então, a partir daqui, nós iremos encontrar a frequência relativa. Aí vamos lá. A frequência relativa é encontrada pela fórmula FR igual a F sobre FT vezes 100%. É a mesma formulazinha lá que nós utilizamos para encontrar o valor percentual no gráfico de setores, certo? Isso aqui foi visto também na aula passada, que
vocês podem encontrar aí no canal, tá bom? A partir dessa forma, nós teremos aqui, ó, os seguintes valores. A frequência relativa na primeira classe. Primeira classe, a frequência dela é 14. Então, substituindo f por 14 e o ft, que é a frequência total, por 80, ó, 14 dividido por 80 vezes 100. Então, quando dividir 14 por 80, o resultado é 0,1750, 1750. Aí vamos multiplicar pelo 100%. Quando multiplicar por 100, o que acontece é que a vírgula anda 2 casas para a direita, ficando assim, ó, 17,50%. Essa é a frequência relativa, ó, da primeira classe. Agora a frequência relativa da segunda classe. Aí vamos lá, na segunda classe, 13 refrigerantes foram vendidos. Então, 13 sobre 80, que é a frequência total, resulta em 0,1625. Aí eu multiplico por 100%, a vírgula anda 2 casas para a direita, ficando 16,25%. Então, coloca lá na segunda classe, ó, frequência relativa. Da mesma forma, a frequência relativa da terceira classe, ó, 20 dividido por 80, que dá 0,25. Quando eu multiplico por 100%, dá 25%. Ó, coloca lá. Aí teremos a frequência relativa da quarta classe e a frequência relativa da quinta classe, certo? Agora, vamos para a construção dos gráficos, que é a letra B. Então, começamos com o gráfico de linhas. Ó. Primeiro traçamos o eixo horizontal, que são os dias, ó, são as classes. Depois o eixo vertical, que é a quantidade de refrigerantes vendidos, ó, que vai ser essa frequência. E agora nós vamos fazer aí, ó, a junção. Ó. Primeiro dia são 14 refrigerantes. Ó. Então, ó, primeiro dia, 14. Segundo dia são 13. Ó. Então, um pouquinho aqui abaixo. Terceiro dia, ó, são 20. Ó. Então, terceiro dia vai lá para o 20. Quarto dia, 17. Ó. E o quinto dia, 16. Ó. Então, está aqui. Por fim, é só ligar os dias na ordem. O primeiro dia com o segundo dia. O segundo dia com o terceiro dia, o terceiro com o quarto e o quarto com o quinto. Está construído o nosso gráfico de linhas. O segundo é o gráfico de barras verticais. Nesse caso, nós vamos construir aqui com a frequência relativa, mas vocês também podem construir com a frequência simples, certo? Aí vamos lá. Primeiro aqui, ó, o eixo horizontal com os dias, com as classes. Depois o eixo vertical com o número de refrigerantes vendidos, é o valor de cada classe, certo? No caso, a frequência de cada classe. E agora vamos fazer a união. Ó. Primeiro dia, deu aqui pouco mais de 15, ó, faz a barra. Segundo dia, marca lá quanto que foi vendido, qual a frequência, ó, faz a barra. Terceiro dia, ó, primeiro marca lá a altura e faz a barra. Quarto dia e o quinto dia aí, ó, certo? Então, está construído o nosso gráfico de barras verticais. Agora o gráfico de setores. Olha. Então, construir o gráfico de setores com medidas em graus é possível pela forma x igual a f sobre ft, ou seja, a frequência da classe dividida pela frequência total, vezes 360, que foi o que nós vimos agora há pouco. Assim, nós teremos, ó, na primeira classe, nós vimos lá que, podemos voltar aqui, ó, primeira classe, tabelinha, está aqui, ó. Primeira classe é 14, a segunda classe 13, depois 20, 17 e 16. Então vai ficar a primeira classe 14 dividido por 80, segunda classe 13 por 80 e assim por diante. Ó. Aí nós voltamos lá. Ó. Primeira classe 14 por 80 vezes 360. Então 14 dividido por 80 dá 0,1750. Quando multiplicar por 360, o resultado é 63 graus. Lembrando, vamos multiplicar por 360 porque foi pedido a representação em graus. Se fosse pedida a representação em porcentagem, então nós iríamos substituir esse 360 por 100%. Então, na primeira classe, o correspondente é 63 graus. Na segunda classe, que a frequência dela é 13, dividido por 80, que é a frequência total, dá 0,1625. Quando multiplicar por 360, o resultado é 58,5 graus. E aí vamos fazer aqui para a terceira classe, é 20 por 80, vai dar 90 graus.
Na quarta classe, 17 por 80 vai resultar em 76,5 graus. E na quinta classe, 16 por 80, que vai dar 72 graus. Então, faz aqui o círculo e divide em 5 partes, correspondente a esses ângulos aqui, ó. E o gráfico representado será esse aqui, ó. Certo? Primeira classe é o azul, é com 63 graus. Segunda classe é o laranja, com 58,5 graus. E assim por diante.